E aí, rebanho, como é que vocês estão? Hoje eu queria dissertar um pouquinho sobre as coisas que eu mais adoro no Brasil, as coisas que me fazem querer morar aqui pelo resto da minha vida, constituir família e acumular patrimônio nesse país. São as coisas que eu mais adoro, que eu não poderia viver sem. Que se um dia, se eu saísse daqui do Brasil e fosse para um outro país, eu iria procurar uma comunidade de brasileiros que tivesse essas mesmas características. Porque eu as amo, eu acho elas maravilhosas, e eu gosto tanto delas que eu acho que elas estão entranhadas no meu sangue, no meu próprio ser. Que é vagabundagem, tigrinho e barulho, que poderiam ser todas resumidas em burrice. Eu acho isso uma característica muito marcante do brasileiro. O fato dele ter um QI mais baixo do que o de um chimpanzé. E aí, para evitar problemas, eu não uso esse ponto, eu simplesmente digo que são neandertais. Porque neandertais vai impedir que eu seja interpretado de uma forma errada e seja julgado e talvez até preso, porque eu falei a palavra chimpanzé, ok? Então vamos usar sempre neandertal, porque vai facilitar bastante a minha vida. Vejam bem, eu morava numa cidade que eu adorava muito quando eu tava, sei lá, acordando ou tava indo dormir e eu escutava um ser de luz com uma moto mais barata do mercado, com o escapamento trocado, fazendo muito barulho. E aí eu começava a tentar imaginar o que é que se passava na cabeça daquele ser humano. E a minha conclusão é a seguinte: eu não consegui construir nada de valor na minha vida. E eu não sou uma pessoa de muito valor. Eu não consigo agregar muito valor. Então o que é que eu vou fazer? Vou poupar o máximo que der. Não vou botar o reboco na minha casa. Não vou ir para bons lugares. Não vou poupar para o meu futuro. Não vou investir em educação. Não vou aprender coisas novas. Eu vou poupar o máximo que eu puder. Eu vou comprar uma moto a mais barata do mercado possível. E aí eu vou trocar o escapamento dela e vou fazer barulho, porque eu tenho certeza que as novinhas, as gatinhas da minha vizinhança vão olhar para mim e vão dizer assim: "Poxa, aquele cara fazendo barulho com aquela moto e empinando a moto é o cara mais lúcido, based, alfa e sei lá, diga Chad que eu já vi na minha vida. Preciso dar para aquele carinha." Eu tenho certeza que esse é o pensamento do cara. Porque ele não tem felicidade em nada na vida dele. Mas se ele tiver a motinho dele fazendo barulho, especificamente fazendo barulho, porque não é o fato do cara juntar dinheiro e comprar a moto. Não é disso que eu tô falando aqui. Eu tô falando do fato do cara trocar o escapamento para fazer barulho, para que outras pessoas saibam que ele tem uma moto que faz barulho. E ele se sente num GP automobilístico, de moto no caso, né? Enfim, ele se sente num GP ali, ele se sente o piloto de fuga. E eu fico muito feliz quando eu vejo pessoas agindo assim, porque eu olho para essas pessoas e penso, um dia eu quero ser assim. Realmente é isso que eu quero para minha vida. Ou então vamos para um outro exemplo, o cara que ele não adquiriu cultura, conhecimento e nada sobre o mundo. Ele não conhece nada do mundo, ele só conhece a própria vizinhança dele. É o que é que ele faz? Ele compra um carro. Show de bola, parabéns. Você conseguiu a conquista do seu carro. Mas não para por aí, ok? Ele vai abdicar de um monte de coisa e ele vai comprar um som muito alto para colocar no carro dele. E é um som muito alto e muito caro, de baixíssima qualidade, que quando você aumenta o volume, quando você bota o volume no máximo, o som, ele distorce, o grave estoura e você não consegue mais ouvir sequer a música que está tocando ali. E aí, na cabeça dele, ele vai olhar ao redor e pensar: nossa, minha vizinhança vai achar que eu sou o alfa, vai achar que eu sou o lobo líder da alcateia, que eu mando em tudo aqui. As novinhas vão passar e vão ver o meu carro estralando, o grave batendo e as janelas vibrando e vão pensar: meu Deus do céu, como eu sou um cara incrível. E realmente deve ser isso que acontece, porque eu pensava: eu quero ser exatamente igual a esses caras. E eu tenho certeza que a minha depressão, ela foi acentuada pelo ambiente, não pelo fato de eu ter que aturar e suportar essas coisas, mas por eu ver pessoas fazendo esse tipo de coisa e pensar: meu Deus, é uma pena que eu também não tenha essas coisas. É uma pena que eu não consiga ter um, como é que eu posso dizer para vocês sem ser criminalizado, um comportamento de Neandertal. Eu não consigo agir assim para as pessoas olharem para mim enquanto eu faço barulho e dizerem: meu Deus do céu, que cara sensacional, que cara incrível. Ou então o cara que joga no tigrinho. Porque é o seguinte, eu conheço gente que ganha dinheiro.
nas plataformas. Eu conheço gente que ganha dinheiro nas plataformas, mas eles utilizam falhas, erros da própria plataforma para ganhar grana com isso. Eles estão ali, a plataforma tem uma falha, os caras exploram as falhas e ganham grana com isso. Esse vídeo não é para julgar isso agora. Mas o que é que me impressiona é o cara. Ele tá muito lascado na vida dele. Ele tá muito lascado na vida dele. E aí, ele vê a Virgínia Fonseca fazendo os stories, dizendo aqui, ó, plataforma nova, tá pagando. Bota sua graninha lá, vai se divertir. E aí ele bota o dinheiro, usa o cupom. Tô falando da Virgínia, mas poderia ser de qualquer outro influenciador digital. Ele bota dinheiro lá e ele aposta mesmo não tendo nada construído. Porque é o seguinte, eu quero falar sobre isso mais pra frente em um outro vídeo, mas eu não sou contra cassino, tá? Cada um faz o que quiser com o seu dinheiro. Ah, mas a pessoa fica viciada, a pessoa perde a vida nisso aí. Álcool e prostitutas também causam isso. Mas eu não tenho o direito de dizer como aquela pessoa vai gastar o dinheiro dela. O que eu sou contra, moralmente, é a pessoa chegar lá e dizer, olha só, a plataforma tá pagando. Olha aqui, eu tô ganhando dinheiro, mas a conta da pessoa é viciada ou é um vídeo que tá rodando ali e tal, enfim. Então apostem porque vocês vão ganhar muito dinheiro. Isso eu sou moralmente contra. Mas também não sou a favor de proibir. Cada um faz o que quiser com o seu dinheiro. Se você tem o QI baixo e você acha que você vai jogar no Tigrinho e você vai ficar milionário, talvez você deva perder seu dinheiro mesmo, sabe? Porque isso é o ápice da cultura brasileira e eu fico tão feliz quando isso ocorre, tá? E ainda tem o terceiro ponto, que é a vagabundagem. O Brasil cria um incentivo, um estímulo absurdo ao ser humano aqui ser vagabundo, bicho. Como é que pode, em qualquer tipo de situação, a pessoa que faz mais barulho, que faz algazarra, que faz baixaria, que faz barraco, ser atendida primeiro do que a pessoa que está ali educadamente esperando a sua vez na fila? Isso em qualquer situação, em qualquer ambiente. Ou então, bicho, é incrível, pô. Ó, pra vocês terem ideia, as coisas são tão complicadas, são tão complexas, que até em ambientes empresariais, a pessoa que se destaca, ela não cresce dentro da empresa, muitas vezes. Obviamente que tem casos e casos, tem empresas e empresas, mas estou falando na média. Se você é um bom vendedor, o seu chefe não quer que você deixe de ser um vendedor e ascenda. Porque é o seguinte, só tem você de bom vendedor. Então, ao invés de substituir o resto da equipe e pegar os melhores e premiarem, não. A gente aqui pune o cara bom com mais trabalho. Ou com trabalhos que despendem menos capacidade intelectual e acabam desgastando mais fisicamente. E aí você vai ver, o cara não trabalha e o cara ganha, sei lá, R$ 1.200 de Bolsa Família e os seus auxílios e por conta dos seus filhos, etc, etc. E o cara que trabalha e ganha um salário mínimo, ganha quase a mesma coisa, tendo que trabalhar pelo menos 8 horas diárias e ainda tem que pagar impostos para sustentar o outro vagabundo que não faz nada. É isso que eu gosto do Brasil, porra. Eu acho incrível, eu acho maravilhoso e eu acho que a gente vai prosperar muito como sociedade sendo assim. A incivilidade é o que vai fazer com que a gente se mova para o progresso. É isso que a gente precisa. A gente precisa de mais socialistas no poder, a gente precisa de menos capitalismo, a gente precisa de menos pessoas agregando valor na vida uma das outras, porque isso vai fazer com que elas cresçam de verdade e eu fico muito feliz com isso, sabe? E é muito bom ter crescido, é muito bom poder falar que eu cresci num ambiente social que me estimulou o tempo inteiro a ser um vagabundo e, no final das contas, a culpa é minha por não ter se tornado um vagabundo também, sabe? E isso me impressiona bastante. Eu fico pensando, poxa, onde é que meus pais erraram? Onde é que a minha família errou? Minha família é toda composta por pessoas que trabalham, por pessoas que empreendem. Tem funcionários públicos também, mas a maioria é de direita, assim, tá ligado? A galera é antissocialista. Então talvez, aí o erro deles foi esse. Eu fui criado por uma família totalmente antissocialista. Caramba, cara. Eu tive professores antissocialistas também na escola. Pensando bem, a falha não tá em mim. A falha tá no azar de não ter sido estimulado o suficiente a virar um cara completamente vagabundo. Eu tô cansado de não ser um vagabundo. Eu quero ser um vagabundo. Por favor, uma plataforma de apostas me mande dinheiro para eu dizer para os meus seguidores: galera, cliquem aqui, está pagando muito. Ou então, por eu não ter, ao invés de ter comprado Bitcoin, eu deveria ter comprado uma moto, ter colocado um escapamento para fazer barulho na vizinhança. Ou então deveria ter comprado um som muito alto.
Talvez não para um carro, mas talvez para minha casa. Comprar um som muito alto que estrale o tempo inteiro, que distorça a qualidade da música por causa dos graves ridículos, porque as pessoas iriam me amar muito mais, eu seria uma pessoa muito feliz. O Brasil é um país de puro progresso. A diferença do progresso de outros países para o progresso brasileiro é que é aonde a gente quer chegar. Se o país quer ser economicamente mais livre, quer ter pessoas mais ricas, quer ter pessoas melhores, quer formar cidadãos melhores, a tendência é que haja mais concorrência, ou então o Estado interfira menos. No final das contas, se o Estado interferir menos, essas coisas já vão acender, porque você não vai ter incentivos à vagabundagem, ao barulho e ao tigrinho. Mas aqui no Brasil, o progresso, o alvo, não é ter essas coisas. O progresso é ter pessoas cada vez mais burras. O progresso para o Estado é que as pessoas permaneçam completamente ignorantes, permaneçam subjugadas, permaneçam com falsas esperanças. No final das contas, as pessoas precisam de esperança. A esperança, ela é um mecanismo que pode muito bem ser explorado, tanto pelo bem quanto pelo mal. Então, quando você mostra lá a Mega Sena, quando você mostra o Tigrinho, ou quando você mostra alguém que diz que vai ficar muito rico porque comprou, sei lá, ADA, e tipo, que você vai ficar muito rico porque você vai comprar ADA igual a ele, ou então alguma outra criptomoeda, ou sei lá, comprar alguma, sei lá, a criptomoeda do Oruan, tá ligado? Quando essa esperança existe, as pessoas se apegam a elas e acham que é suficiente, que elas não precisam se esforçar tanto. E quando eu tô falando de esforço aqui, eu tô falando de agregar valor. Não é você fazer repetitivas vezes a mesma coisa, no mesmo ambiente, da mesma forma, mesmo sabendo que aquilo ali não dá resultado. É simplesmente migrar para algo que vai agregar mais valor para as pessoas. E eu vou falar para vocês, é muito cansativo estar correndo sempre contra isso. Sempre contra esse estímulo absurdo, essa vontade absurda. Eu converso com amigos meus e a gente sempre fala, cara, seria muito mais simples ser um cara que não tem consciência moral de nada ou simplesmente vive o hoje pelo hoje e não pensa no futuro, alta preferência temporal, agindo como um Neandertal, sem se importar com mais nada, porque tudo o que importa é como a gatinha da esquina vai me ver. Como a gatinha da esquina pode me olhar e achar que pode ser minha namoradinha, pode ficar comigo. Porque esse é o grande incentivo do homem brasileiro, do brasileiro médio. E eu sinto que cada vez isso vai aumentando, sabe? As pessoas vão perdendo a vontade de trabalhar, perdendo a vontade de fazer as coisas porque não vale a pena. Eu mesmo gostaria de ter muitas coisas, mas eu sei que no Brasil não vale a pena ter. Pelo menos não na minha situação atual, não vale a pena ter. Imagina só, vou vender meus bitcoins, sei lá, para comprar um carro. Eu não tenho um carro. Aí eu penso, porra, eu poderia ter um carro. Mas um carro no Brasil não vale a pena ser comprado, porque você vai estar pagando 100% de imposto. E por você estar pagando um carro com 100% de imposto, os impostos subsequentes vão ser maiores, porque é imposto sobre imposto. E aí, como eu trabalho em home office e produzo conteúdo para a internet, eu acabo não saindo muito de casa, então não vale a pena. Vou pagar um Uber, tranquilo. Isso facilita muito, mas é um mecanismo que surge do mercado por conta de mal investments, por conta de distorções econômicas. Se todo mundo pudesse ter o seu carrinho, ninguém ia precisar de Uber. Então o Uber, ele é uma ferramenta que surge no mercado e do mercado por conta de uma demanda que as pessoas têm de locomoção que não pode, que elas não podem suprir, que elas não podem realizar, porque simplesmente é inviável. É financeiramente inviável. Não vale a pena. É melhor você pegar o seu dinheiro, no meu caso, né? Comprar Bitcoin e pega o dinheiro normal que você gastaria no carro, que você gastaria na gasolina, nos impostos, etc. Lá, e paga o seu Uberzinho. Sabe? Que paizinho maravilhoso de se viver. Se o seu objetivo é ser vagabundo, se o seu objetivo é não trabalhar, se o seu objetivo é ser um socialista, se o seu objetivo é fazer barulho, se o seu objetivo é ser jogador de tigrinho profissional, continue no Brasil. Estude enraizadamente e com muito afinco o que é o Brasil e para onde a gente está indo.
Porque a gente não tá indo para o caminho errado. Não, o objetivo é desgraçar tudo. E a gente tá indo bem diretamente ao caminho. E isso é perfeito. Isso é perfeito. Isso é extremamente adequado para o que se espera do Brasil. E é isso. Eu gosto muito de ser brasileiro, gosto muito da cultura brasileira e eu vou me esforçar cada vez mais a ser mais vagabundo, a ser mais jogador de tigrinho, mais barulhento, porque eu acho que essas coisas vão preencher a minha falta de felicidade quando eu estiver triste por olhar ao meu redor e ver que eu não conquistei as coisas que eu realmente precisaria conquistar. É isso. Valeu, falou e até mais.